E aí, seus caóticos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. Continuando a sequência dos vídeos anteriores, vamos seguir respondendo algumas questões selecionadas sobre produto escalar e suas propriedades. Vamos começar aqui com a questão 32, que ela diz o seguinte: calcule os ângulos diretores do vetor V aqui. A gente já viu que quando a gente precisa dos ângulos diretores, a maneira mais fácil é a gente começar pelos cossenos diretores. Isso porque os cossenos diretores de um vetor estão intimamente relacionados com as componentes de um versor daquele vetor. Né? A gente já viu que quando eu tenho um vetor, o ângulo que esse vetor faz com o eixo x é o ângulo diretor desse vetor em relação ao eixo x. Aí a gente vai ter um ângulo, eu vou chamar isso aqui de alfa. A gente vai ter um ângulo que o vetor faz com o eixo y, que eu vou chamar de beta. E a gente vai ter um ângulo que o vetor faz com o eixo z, que eu vou chamar de gama. A gente estudou isso detalhadamente e a gente viu que quando eu determino um versor de V, a gente vai chegar numa relação que envolve os cossenos diretores. No fim das contas, a gente vai ter que a primeira componente do versor é o cosseno do ângulo diretor do vetor com o eixo x e assim sucessivamente. Então, quando a questão pede para a gente calcular os ângulos diretores, a gente vai determinar um versor de V e cada componente vai ser o cosseno do ângulo diretor. E daí, para a gente achar o ângulo diretor, a gente vai fazer o processo inverso. Se a gente tem o cosseno de um ângulo e a gente precisa do ângulo, a gente vai usar a função inversa do cosseno, né? A função arco-cosseno, e aí a gente acha o ângulo correspondente. Muitas vezes, se o ângulo não é notável, a gente vai precisar de alguma aproximação, utilizar a calculadora ou simplesmente deixar implícito qual que é aquele arco, beleza? Então, vamos começar. Aqui, portanto, a gente precisa determinar um versor de V e a gente começa determinando o módulo de V. O módulo de V é a raiz quadrada de V escalar V. Ou seja, pega ali a raiz quadrada de produto escalar com ele mesmo, tira a raiz quadrada disso aí. Então a gente vai ter raiz quadrada de quem? 6 vezes 6 dá 36, soma menos 2 vezes menos 2 que dá 4, soma 3 vezes 3 que dá 9. Isso aqui é a raiz quadrada de 49. Então o módulo de V é igual a 7. Beleza, então como é que a gente escreve o versor V? O versor V ele é igual ao vetor V multiplicado pelo inverso do módulo. A gente costuma dizer assim que é para a gente evitar falar em pegar o vetor e dividir pelo módulo, porque a divisão de vetores não é uma operação bem definida. Então, formalmente, a gente escreveria assim, mas na prática você pega o vetor e faz cada componente dividido pelo módulo ali do vetor. Então, a gente teria o quê? A primeira componente é 6, então aqui eu teria 6 sétimos. A segunda componente é menos 2, então teria menos 2 sétimos. E a terceira componente é 3, então a gente tem 3 sétimos. Então, esses daqui são os cossenos diretores do vetor V. Então, agora a gente precisa achar quem que é o ângulo. Nossa função é achar o ângulo diretor. Então, por exemplo, se o cosseno de alfa vale 6 sétimos, é porque alfa vale o arco cosseno de 6 sétimos. Se o cosseno de beta vale menos 2 sétimos, beta é arco cosseno de 2 sétimos. E se o cosseno de gama vale 3 sétimos, então gama é o arco cosseno de 3 sétimos. Que ângulos são esses? Eu não faço a mínima ideia. A gente precisaria usar uma calculadora, né, científica para determinar que ângulos são esses. Então vocês podem fazer essa determinação, mas essa é a resposta já, tá bom assim? Bom, nessa questão aqui, a gente tem o problema inverso da anterior. A gente já tem os ângulos diretores e a gente já tem o módulo de A. Então a gente quer determinar qual que é o vetor A. Então a gente vai fazer o processo inverso. Né? A gente sabe o quê? Que o verso A é igual o vetor dividido pelo módulo de A. Então, o nosso vetor A vai ser o módulo do próprio A vezes o vetor A. E o módulo do A a gente já tem que é 2 vezes o verso A. Então, nosso
problema se resume em determinar quem que é o nosso versor A. A gente sabe que as coordenadas do versor são os cossenos dos ângulos diretores do nosso vetor. Então, se os ângulos diretores são 45, 60 e 120, sempre que ele dá nessa ordem, a gente sempre subentende que é x, y, z. Então, 45 é o ângulo que ele faz com o eixo x. Então, eu vou precisar do cosseno de 45 graus. 60 é o ângulo que ele faz com o eixo y. Então, aqui eu vou ter o cosseno de 60 graus. E depois cosseno de 120 graus. Então, nosso versor A é, qual que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é o seno de 30, então é meio. E o cosseno de 120 é o menos cosseno de 60, então é menos meio. Logo, o nosso vetor A é igual a 2 vezes o versor A. O nosso vetor A vale quem? 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. 2 vezes meio dá 1. 2 vezes menos meio dá menos 1. Simples assim, pessoal. Questão bem tranquilinha, mas para a gente exercitar mesmo essa definição de ângulos e cossenos diretores para ficar bem sedimentado o uso disso aqui com produto escalar. Né? Isso aí vem, a gente determina essa relação aqui a partir do produto escalar. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, essa questão aqui já é um pouquinho mais elaborada, vai precisar de um pouquinho mais de atenção nossa aqui. A gente vai ter o seguinte, ó, determine qual que é o vetor A que tem o módulo 5, sabendo que ele é ortogonal ao eixo y, ele é ortogonal ao vetor i menos 2k, ou 1, 0, menos 2, e ele forma um ângulo obtuso com o vetor i. Todas essas informações serão utilizadas por nós. Como é que a gente começa? Bem, a gente já sabe que o módulo de A vale 5. Já temos uma informação. E sabemos que ele é ortogonal ao eixo y. Se o meu vetor A ele é ortogonal ao eixo y, significa que a componente y, ou seja, a segunda componente, é nula. Então a gente tem duas formas de analisar isso na realidade. Uma, que se ele é ortogonal ao eixo y, significa que o ângulo diretor, né, que é o segundo ângulo diretor, o ângulo que o vetor faz com o y, é 90 graus. Então o cosseno de 90 é zero. Então o versor de A vai ter zero na segunda componente. Só que A é um múltiplo do seu versor. Então, qualquer múltiplo de um versor que tem uma componente nula vai ter zero naquela mesma componente. Então, de cara, só por beta ser 90 graus, a gente sabe que o cosseno de beta é igual a zero. De forma que a segunda componente do versor e do vetor é nula. Uma outra forma da gente analisar é, se A é ortogonal ao eixo y, significa que o produto escalar de A com o versor do eixo y, que é o versor j, esse produto escalar é zero. A gente já viu isso. Justamente porque o produto escalar vai envolver o cosseno dos ângulos entre eles. Né? Módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno do ângulo entre eles é zero. Então, sempre que uma coisa é ortogonal à outra, a gente pode fazer o uso da definição do produto escalar, ou simplesmente já igualar a zero de cara. Então, como é que a gente esquematiza? Eu vou escrever o vetor A como componente em x, componente em y, componente em z. Produto escalar com o versor j escrito em forma de componente, né? Vetor canônico, 0, 1 e 0. Isso aqui tem que dar zero. Então, como é que a gente faz produto escalar? AX vezes 0 mais AY vezes 1 mais AZ vezes 0. Isso aqui tem que ser igual a zero. Só que isso é zero e isso é zero. Então, o AY é igual a zero e pronto. Está fechado o esquema. Olha, eu ia fazer um quadrado, vira uma elipse. Mas enfim, é uma segunda forma da gente fazer. Então, usou o conceito de ângulo diretor, a gente já sabe que o cosseno daquele ângulo diretor é zero. Então, aquela componente do versor e, consequentemente, do vetor é zero. A segunda alternativa foi fazer explicitamente produto escalar. E fazendo produto escalar, a gente chega na conclusão de que a componente y e a segunda componente é zero. Então, isso aí está claro para nós, né? Então, fica claro que o vetor A pode ser escrito como AX 0 AY, certo? Beleza, eu vou apagar essa parte aqui de baixo.
Bom, agora a gente pode usar a outra informação, que é a ortogonalidade ao vetor v e menos 2k. Então a gente vai ter o seguinte, ó, o vetor a escalar vetor v é igual a zero, porque eles são ortogonais. Mas quem que é o vetor a? Ax, 0, az. Produto escalar com o vetor v. Quem que é o vetor v em termos de suas componentes? Ele vale 1 no eixo x, ele não tem componente no eixo y e vale menos 2 para o eixo z. Então a gente vai ter isso aqui. E isso aqui é igual a zero. Agora é só executar o produto escalar, né? Ax vezes 1, 0 vezes 0 é 0. Az vezes menos 2 dá menos 2 az. Isso aqui é igual a zero. Então veja, uma equação, duas incógnitas. Então eu tenho 2 menos 1, 1. 1 grau de liberdade. Significa o quê? Que uma variável vai ser livre e a outra vai depender daquela variável, né? Só tem 1 grau de liberdade aqui. Você pode escolher a que você quiser. Eu vou escolher a z. Eu vou dizer o seguinte, que 2az é igual a x. Agora a gente vai dividir tudo por 2, para cancelar esse fator 2 ali. Então, o az ele vale ax sobre 2. Ou seja, qualquer que seja a componente x, a az já está determinada, é metade da primeira. A gente poderia ter feito também o contrário. Você poderia escolher deixar o ax em função do az. E daí, qualquer que fosse a componente z, o ax seria o dobro dela. Tá? É indiferente. Você pode escolher qualquer uma, eu escolhi que me agrada mais, que é deixar em termos tudo do ax. Como é que fica nosso vetor agora? Ó, até tinha errado aqui, isso aqui é az. E agora eu vou pegar esse az e pôr isso aqui. Eu vou ficar com o quê? Meu vetor A, ele é do tipo ax 0, ax sobre 2. Eu vou guardar essa informação e apagar aqui o quadro. Bom, agora falta a gente utilizar a informação do módulo, né? Porque se a gente tem qual que é a forma geral do meu vetor A e eu já sei que o módulo é 5, eu consigo já determinar qual que vai ser o ax. Então, como é que a gente faz para saber o módulo de A? Ele é a raiz quadrada de A escala A. Então, como é que a gente vai fazer? Raiz quadrada de A de x, 0, A de x sobre 2, produto escalar com ele mesmo. A de x, 0, A de x sobre 2. O módulo de A vale raiz quadrada de A de x ao quadrado mais 0 vezes 0, 0, mais A de x ao quadrado sobre 4. O que a gente tem ali dentro da raiz? Se eu multiplicar aqui por 4 e dividir por 4, eu não vou estar alterando, mas aí eu vou ter o mesmo denominador comum. Então, 4 mais 1 dá 5. Então, eu tenho 5 A de x ao quadrado sobre 4. E isso é igual ao módulo de A. Tá? Mas quem que é o módulo de A? 5. Então, a raiz quadrada de 5 A de x quadrado sobre 4 é igual a 5. Então, eu vou elevar os dois membros ao quadrado para sumir com a raiz quadrada, né? Então, eu vou ter o seguinte, que 5 A de x ao quadrado sobre 4 é igual a 25. Agora, eu multiplico tudo por 4 para poder cancelar esse 4 aqui e divido tudo por 5 para poder cancelar esse 5 aqui. Então, eu fico com A de x ao quadrado igual a 20. Agora, eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Lembrando que 20 é 5 vezes 4. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 5 vezes 4. Né? E o 4 eu posso tirar da raiz porque ele é quadrado perfeito. Né? Então, vai facilitar muito. Então, eu vou ter o seguinte. Ó. Qual que é a raiz quadrada de A de x ao quadrado? Como A de x é variável, raiz quadrada de variável ao quadrado é módulo da variável. Então, módulo de A de x vale o quê? 2 raiz de 5. Agora eu preciso saber qual que é o valor de A de x. Porque se o módulo de A de x vale 2 raiz de 5, é porque A de x pode ser tanto mais 2 raiz de 5 ou menos 2 raiz de 5. Então, ele é positivo ou ele é negativo? E daí a gente vai utilizar a última informação, que é o vetor A forma um ângulo obtuso com o vetor I. Ou seja, o ângulo diretor está entre 90 e 80 graus. Neste quadrante, no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo.
Então eu sei que aquela componente tem que ser negativa. Então a primeira componente, né, a componente com o vetor i. Sendo assim, o a de x é menos 2 raiz de 5. Logo, quem que é o meu vetor a? Ele é o vetor a de x, então menos 2 raiz de 5, 0. E metade de a de x. Então metade de menos 2 raiz de 5 é menos raiz de 5. Beleza? Questãozinha um pouquinho mais complicada, mas não é desafiadora matematicamente, mas a gente tem que prestar atenção nos vários detalhes e nuances. Né? Por isso que eu trouxe ela, para a gente ter uma ideia do que fazer com informação de ortogonalidade, com informação de se ângulo é agudo ou obtuso, para a gente definir cosseno de diretores e tudo mais. Então a gente usa todo um ferramental, né, para a gente poder chegar no resultado da questão. Beleza? Vamos para a última? Bom, para encerrar, vai ser basicamente igual à questão anterior. Ó. A gente quer determinar o vetor V, tá ok? Ele é ortogonal ao eixo Z, ele tem módulo 8, ele forma um ângulo 30 graus com o vetor I e ele forma um ângulo obtuso com J. Beleza? Aí o seguinte, ó, vamos começar utilizando tudo que a gente tem a nosso favor. O vetor V, a gente já sabe que ele é do tipo V de x, V de y e 0. Por que 0? Porque ele é ortogonal ao eixo Z. Tá? E a gente já sabe que o módulo dele vale 8. Quando a gente vai escrever o versor V, o que a gente faz? Pega o vetor e divide pelo módulo de V. A gente teria o seguinte, ó, componente de V, que é V de x, dividido pelo módulo de V, que é 8. Componente V de y dividido por 8. E aqui vai dar 0. Então, essas seriam as componentes do meu versor V. Só que as componentes de um versor, elas dão os cossenos diretores daquele vetor. Então, isso aqui é o cosseno de alfa, e isso aqui é o cosseno de beta, e isso aqui é o cosseno de gama. A gente já sabe disso aqui, porque se o cosseno de gama é 0, é porque gama é 90, mas já nos foi dito. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui para determinar quem é isso aqui. Primeira coisa que V de x é o mais fácil. Por quê? Se ele forma 30 graus com o vetor i, é porque o alfa vale 30 graus. Então, a primeira componente do versor é o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, se eu multiplicar os dois lados por 8, eu vou ter que V de x é igual a 8 raiz de 3 sobre 2, ou seja, V de x é igual a 4 raiz de 3. Então, a gente já tem a nossa primeira componente. Só que para a segunda componente, a gente só sabe que o ângulo é obtuso. Ou seja, quando a gente fizer isso aqui, cosseno do ângulo obtuso, vai dar um número negativo. Então a gente sabe que o VY vai ser negativo. Mas qual que é o valor do ângulo? Para isso a gente vai utilizar a relação fundamental dos ângulos diretores. Né? A gente sabe o quê? A gente sabe dois dos ângulos. Né? Ó, o primeiro vale 30 graus, o segundo vale 90. Como é que a gente acha o terceiro ângulo? Utilizando uma relação fundamental entre cossenos diretores, que é o quê? O cosseno ao quadrado do primeiro ângulo mais o cosseno ao quadrado do segundo ângulo mais o cosseno ao quadrado do terceiro ângulo vale 1. Né? Então, a gente sabe quem que é esse, a gente sabe quem que é esse. Então, a gente tem condições de saber quem vai ser o cosseno ao quadrado de beta, cosseno de beta, beta. Vamos executar essa operação. Primeiro, eu já vou escrever quem que é o meu V aqui, que eu já achei que é 4 raiz de 3. Um VY que eu estou atrás e 0 na última componente. Só para a gente não perder informação. E agora vamos lá. O cosseno de 30 graus ao quadrado mais o cosseno de beta ao quadrado mais o cosseno de 90 graus ao quadrado é 1. Isso aqui a gente já sabe que é 0, né? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E isso ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de beta vale 1. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4. Então eu teria 3 quartos mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Vamos subtrair 3 quartos dos dois lados. Para aqui não sobrar nada, aqui eu teria menos 3 quartos. Então, cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 quarto. Agora a gente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados. Tira aqui, eu vou ter o seguinte.
módulo do cosseno de beta vale 1/2. E daí a gente vai utilizar o valor do cosseno positivo ou negativo? Como a gente sabe que o ângulo é obtuso, o cosseno é negativo. Então a gente sabe que o cosseno de beta vale menos meio. O cosseno de beta vale menos meio. Essa é a informação que a gente precisa. Tá, e o que a gente faz agora com essa informação? Vamos apagar e voltar com a informação anterior. As duas informações cruciais estão aqui. A gente tem que o versor de V é o vetor dividido pelo seu módulo, ou seja, cada componente dividido pelo módulo de V. E outra coisa que a gente sabe é que as componentes de um versor elas são iguais aos cossenos dos ângulos diretores do vetor. Então, se eu já determinei que o cosseno de beta é menos meio, significa que Vy sobre 8 vale menos meio. Vy sobre 8 vale menos meio. Então, se a gente multiplicar tudo por 8, a gente vai chegar que Vy é igual a menos 4. Dessa forma, a gente determina univocamente o nosso vetor V. Ele vale 4 raiz de 3 menos 4 e 0. Beleza? Então, foi mais ou menos como aquela outra questão, só que aqui a gente utilizou a relação entre os cossenos diretores. Né? O somatório dos cossenos ao quadrado dos ângulos diretores vai dar 1. É uma relação fundamental aí. Vamos responder a letra B? É questão extremamente semelhante, muda algumas coisinhas, mas a ideia permanece a mesma. Nesse caso aqui, V é ortogonal ao eixo OX. Então a gente já sabe que ele é do tipo 0, V de Y, V de Z. O módulo dele é 2 e ele forma um ângulo de 60 com o vetor J e um ângulo agudo com o vetor K. Então veja, a gente vai ter que usar a relação de novo, porque eu já tenho 90, tenho 60, falta o ângulo K e ele é agudo. Então a gente já pode começar determinando quem que é esse ângulo. Então vamos lá. Ó. O cosseno de 90 graus, porque ele é ortogonal a x ao quadrado, mais o cosseno de 60 graus ao quadrado, mais o cosseno do ângulo agudo com K ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é 0. Cosseno de 60 é meio. Então, meio ao quadrado é 1/4. Isso aqui é igual a 1. Então, subtrai 1/4 dos dois lados para ficar com 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. E agora, extrai a raiz quadrada. Então, raiz quadrada do cosseno ao quadrado de gama é o módulo do cosseno de gama, que é igual a raiz quadrada de 3/4, ou raiz de 3 sobre 2. Só que gama é agudo, então o cosseno é positivo. Então eu posso dizer que o cosseno de gama é o próprio raiz de 3 sobre 2. Bom, já que eu tenho os três ângulos, eu tenho os três cossenos diretores. Então eu já tenho quais são as coordenadas do versor desse vetor V. Então vamos escrever isso. Bom, agora eu tenho o seguinte. Aqui está a definição do versor V. A primeira a gente já sabe que é 0, né? Porque ele é ortogonal. E daí a gente vai ter a segunda componente dividido pelo módulo, que é 2. Terceira componente dividido pelo módulo, que é 2. E a gente sabe que cada componente se relaciona com o cosseno diretor correspondente. Ou seja, cosseno de alfa vale 0, alfa vale 90, informação já sabida. Cosseno de beta é o cosseno de 60, que é meio. Então, meio vale V de y sobre 2. V de y sobre 2 vale meio. E a gente sabe que o cosseno de gama, que é raiz de 3 sobre 2, vale V de z sobre 2. Então, V de z sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, pessoal, V de y é 1, V de z é raiz de 3. Então, finalmente, quem que é o nosso vetor? V vale V de x, que é 0, V de y, que é 1, V de z, que é raiz de 3. Beleza? Então, vocês veem que quanto mais questão vocês fazem, mais a gente se encontra com alguns conceitos e mais a coisa vai andando. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu quero trazer mais 4 questões. Provavelmente vai ser o último vídeo de questões de produto escalar, para a gente já começar a falar do segundo tipo de produto entre vetores, que é o produto vetorial, que é um produto um pouquinho mais complexo, tem que ter um pouquinho ali de álgebra linear, determinantes, tudo mais.
Então eu vou ter que preparar uma aula bem feitinha, talvez usar o PowerPoint, tudo para dar uma ideia de tridimensionalidade, porque não existe produto vetorial no plano, né? Produto vetorial é no espaço, né? Então é tridimensional, então a gente vai ter que voltar algumas noçõezinhas de tridimensionalidade ali, mas nada que vocês já não dominem, certo? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários que eu sempre respondo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.